Oi, pessoal! Está começando mais um episódio do Bela Conecta, o podcast do Bela Salão Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. Convidada muito especial. Ela que é empresária, comunicadora, uma mulher que construiu sua trajetória entendendo que imagem também é estratégia. À frente de marcas que dialogam diretamente com posicionamento e identidade, ela também compartilha uma visão mais madura e consciente sobre estilo, escolhas e o lugar que cada mulher decide ocupar ao longo da vida. E além disso, Marlena também está à frente das marcas Angelique e My Coach, com uma atuação que vai da produção ao olhar estratégico sobre posicionamento, identidade e expansão dentro do mercado da moda. Seja muito bem-vinda, Marlena! Obrigada, Bela. Feliz demais com o convite aqui. Vai render muito, viu, gente, essa conversa, porque ela é uma mulher inspiradora e quem empreende na mesma área vai ter hoje muitos ensinamentos, eu tenho certeza. E eu quero abrir as portas, né, desse podcast, perguntando para você como iniciou a sua história no mundo dos negócios. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória. Assim, eu tenho já 20 anos de moda, né? Então, assim, a metade da minha vida. Eu já nem lembro como, de fato, isso iniciou, porque faz tanto tempo, eu era uma adolescente. A moda, ela já vem da minha família, né? Tias minhas já tinham confecção, minha mãe já trabalhou com confecção. Então, quando eu ali com 15, 16, eu comecei a colocar a vontade de fazer moda, fiz vestibular e tudo, minha mãe já, né, vamos lá, super deu a mão para mim, esteve comigo em todos os momentos. E começou. Aí a Angelique começou, assim, do zero, sem nada de base, né? Apenas a gente construindo mesmo ali, numa casinha pequena, lá no bairro de Fátima. Um a um, já passei por todo o setor que você imaginar. Tudo, já fiz de tudo mesmo. E é isso, há 20 anos estamos... E sempre foi, Marlena, o nome Angelique, ou teve alguma mudança ao longo dessa caminhada de 20 anos? Sabe por que o nome Angelique? Porque já é uma curiosidade. Sempre tem um porquê por trás de uma marca, né? Uma tia minha que tinha confecção, a confecção dela era na Monsenhor Tabosa. E aí o nome dela era Angélica. Então, na época, assim, ela já era bem grande. E a Angélica, cantora, estava entrando com ela com essa questão de marcas e patentes. E ela ia mudar o nome da confecção dela para Angelique. Só que, na época, ela faleceu naquele acidente do Edson Queiroz, voltando de uma feira de moda. Ela e várias empresários do setor de confecção estavam vindo de uma feira gigante. Foi, inclusive, assim, uma perca enorme para o setor aqui do Nordeste, porque tinha muita gente ali, né? A Monsenhor Tabosa toda estava ali. E aí, quando surgiu, né, a oportunidade, minha mãe, na mesma hora, já disse, pois... Vamos lá, coloca Angelique, me contou a história, está ótimo. Nome lindo, forte. E desde então, nome lindo, forte, feminino, autêntico, eu amo. E qual foi, assim, a decisão, Marlena, mais corajosa que você teve desde que você se tornou empresária? Eu digo que requer muita coragem, né, em vários momentos. Não sei se você está tendo aí alguma lembrança de um momento que você disse, rapaz, deu um frio na barriga, mas eu fui. Foi no começo? Foi agora já nos auge dos seus 20 anos de marca? Qual é o momento que você acha que foi uma decisão corajosa ao longo do caminho? Vocês que empreendem sabem que todo dia a gente tem esse frio na barriga, né? Mas, assim, dizer que foi audácia, foi na pandemia que eu disse assim, eu vou fechar, vai todo mundo para casa, eu vou para praia, vou ficar lá e vou esperar. Né? Assim, graças a Deus, na época a gente tinha, né, esse suporte financeiro para se permitir ali fechar durante 3 meses, porque teve muita gente, isso foi maravilhoso, que ficou vendendo online, aquela movimentação, era todo mundo naquela inquietação. E a gente se reuniu na casa de praia, colocamos os colaboradores para casa e lá a gente fazia só a parte do financeiro, que já era, assim, um caos, né? Mas vocês continuaram tudo. Vendendo online? Como ficou? Gente vocês fechou. Realmente pararam, deram uma pausa. Temos uma pausa. E como foi essa volta, né? Porque eu imagino que deve ter sido uma mistura de emoções, né? Me conta como é que foi sobreviver à pandemia e estar aqui com a marca cada vez mais forte. Eu acho que Deus sabe tanto os nossos caminhos, né? Deus sonda tanto o que Ele quer pra gente, que essa pausa foi tão necessária que foi nessa pausa que surgiu a My Coach.
Foi nessa pausa. Por quê? Porque a gente tinha, 2, 3 meses de mercadoria acumuladas que eram para vender. Então, na volta, a gente já tinha aquilo. Naturalmente, a produção ali ia passar mais um tempo fechada, né? E aí, a gente voltando do lockdown, quando nós estávamos voltando, estávamos no carro, eu, meu irmão, minha cunhada, meu esposo tinha vindo antes, e aí minha cunhada grávida, acho que ela estava com 7 meses, ela é dentista, disse, agora, gente, eu vou fazer o quê? Porque na minha área, né, eu vou ter bebê, tão cedo eu não vou voltar a trabalhar. Eu estou pensando em, de repente, fazer uns jalecos por encomenda para vender. Aquela pessoa que já está 3 meses trancada, né? Sem fazer nada, Só assim. quer uma oportunidade. Rapaz, eu lembro, assim, da inquietação quando ela falou isso. Opa, eu entro contigo. Bora botar isso aí, dá um negócio. Vamos lá. Ela, não, mas aí a gente faz e a pessoa encomenda. Eu disse, não. Fazer por encomenda, isso não dá, mulher, isso não dá dinheiro. Isso não... Bora sim, a gente vai e faz, ela tá certo. Aí chegamos em casa, ela pensando assim, que ia fazer 10, né? 20 peças. Eu disse, não dá, mulher, isso aqui não dá para começar a trazer o pessoal para trabalhar, vamos lá. E aí eu sei que um dia tinha um nome, fui no Google, fiz a logo, no Canvas, entrei em contato com o fornecedor, estava todo mundo assim, quem eu entrava em contato, todo mundo doido para vender alguma coisa, Sim. né? Então, assim, fornecedor, entrego, tecido, eu faço. Aí chamei a modelista e disse, olha, é o seguinte, está acontecendo isso no setor, né, da saúde, a gente vai fazer jaleco. E naquele momento a gente viu também que estava todo mundo naquela movimentação de chegar em casa, tirar a roupa, higienizar. E aí vieram os scrubs, que são os conjuntos. Peguei modelagem da Angelique, de calças da Angelique, com blusas da Angelique, coloquei no tecido apropriado. E, assim, foi uma loucura. E foi acontecendo. A gente não sabia o que era aquilo, porque a gente fazia e era um produto que não existia, né, no mercado. Sim. Estou me antecipando nas tuas perguntas. Então, durante os 3 próximos meses pós-pandemia, eles foram consumidos pelo nascimento da MyCoach, ao mesmo tempo que a Angelique ela já caminhava também com aquela mercadoria que a gente tinha, né? Então, assim, foi muita providência de Deus permitir que isso acontecesse, que a gente tivesse feito essa movimentação para que uma coisa se encaixasse na outra. Porque ela nasceu ali desse gap, Sim. né? Mas tem que ter a veia empresarial, porque da crise nasceu a oportunidade para ela, né? E eu sempre digo, uma característica muito forte do empresário é essa visão a longo prazo. Você não pensa num projetozinho ali pequenininho, você já pensou... Ai, dá um nervoso, gente. Para além. Dá um nervoso. E ela dizia, ai, 50 metros. Não, mulher, bota logo 200 metros aí. Ai, não, pois agora bota 500. E assim, nós demoramos na MyCoach cerca de 1 a 2 anos para entender o potencial, porque a gente fazia e a coisa acontecia, porque o mercado não existia. Sim. Né? Então, assim, até a gente dar uma abastecida ali em todos os profissionais que estavam ávidos por aquela roupa, né? Foi uma construção, assim, muito gostosa. E eu digo, Marlena, que a gente é um empresário no nosso primeiro negócio. E no segundo negócio, a gente é um novo empresário, quando a gente coloca uma outra marca. O que é que você acha que mudou da Marlena que tinha a Angelique, que tem a Angelique, e quando ela apostou na MyCoach? O que é que você, como empreendedora, você acha que você se sentia mais preparada, mais corajosa? Já tinha passado tanta coisa que, tipo assim, mais um desafio só motivava, né? A gente não foca tanto, acho que nos problemas, né? A gente já sabe um pouco do caminho a percorrer. Qual é que você acha que... O que é que mudou em você, né? De uma marca para outra? Ou você continua fazendo realmente o seu melhor que você já vem fazendo todos os dias? Ou existe algo que você percebe de mudança? Não, assim? Tem. Assim, a gente costuma falar lá entre a gente, né, que a MyCoach, ela já nasceu grande. Ela já nasceu com capital, ela nasceu com expertise em matéria-prima, ela nasceu com as portas abertas de todos os fornecedores. Que lá atrás, na Angelique, o network já estava eu ia no centro da cidade com um cartãozinho de crédito para passar, para comprar tecido. Então, é outro mundo que se abre. A gente tem uma maturidade de estética, de saber o que é que quer, de posicionamento de imagem. Então, ela nasceu com esses passos largos aí, Sim. né? Já tinha aí um caminho que tinha sido percorrido, já estava numa forma mais estável mesmo, né? Por mais que seja um produto muito novo, né? Assim, é diferente, eu visto uma roupa da Angelique, eu sei o que é que eu busco ali. Da MyCoach, a gente fica, o que é que esse profissional está buscando nessa roupa, né? O teste é diferente, mas é gostoso. E qual é o maior desafio
nesse universo seu da moda, né, da confecção? É tudo peças, todas as peças são autorais, ou vocês compram algo, né, de fornecedor que já envia pronto e vocês colocam alguma outra identidade de vocês na marca? Como é que funciona, né, essa produção, esses bastidores? eu sou leiga nesse universo, então eu tô aqui me aprofundando. Mulher, é uma loucura. Ó, vou dar dados aqui para vocês. Na Angelique, a gente faz cerca de 80 referências por mês, né, assim, de peças diferentes. Entre calça, short. Dessas 80, talvez uma ou duas, que são as peças de tricô, a gente compra já feita. Ou jeans, né? Jeans também vem de PL. Fora isso, tudo é produção nossa. Então, a gente tem uma fábrica aqui e a gente tem uma fábrica no interior, que é onde a gente distribui para as oficinas de costura. Então, vai daqui, vai para lá, e de lá vai para o interior. Gente, tem interior que, assim, é aquela casinha de barro, sabe? Que antes o sustento era da agricultura e que hoje não existe mais isso, que veio a seca, veio tudo. E a costura está ali, né? Então, assim, a gente faz um trabalho no interior junto com as prefeituras de formar esse pessoal, de colocar o amor pela costura, né? Porque até um tempo atrás era muito só 50 mais as costureiras, então a gente está formando uma nova geração de costureiras aí, meninas de 20, meninas de 30, que tem muito potencial, para fazer a peça ali, para ter aquele vigor, sabe? E isso está sendo muito gostoso. É um projeto que a gente tem aí há uns 2 anos e está dando muito certo. E eu vejo que a gente não faz nada sozinho. Então, você deve ter uma equipe ali assessorando tudo. Porque eu digo, olha, fazer 80 peças por mês tem que ter muita criatividade. Né? O que consumir, né? Para se manter sempre, né, com uma nova coleção, né? Fazendo a cliente desejar cada vez mais aquelas peças. Porque, assim, a gente mulher, a gente é consumista, né? Mas eu acho que você tem que estar sempre fazendo novo para gerar desejo. O que é que a Marlena consome? Quem são as pessoas que estão do seu lado que lhe ajudam, né, nessa produção do criativo, né, de buscar novas tendências. Eu acompanho algumas viagens que elas fazem e eu sei que dali já parte muitas referências, né? Sim. Mas quais são essas estratégias? A gente dorme com o celular na mão, basicamente, né? A gente está de olho, não tem como não acompanhar quem lança tendência, quem é formador de opinião. Aqui, o que é que eu faço, Bela? Eu costumo dizer assim, eu não gosto de estar olhando muito o mercado local, né, as lojas locais, para a gente estar sempre com um olhar diferenciado do que já está acontecendo aqui, porque senão o olhar vai treinando, sabe? Não é questão de olhar e dizer, eu quero fazer exatamente essa peça, mas a gente vai consumindo tanto que a coisa vai criando uma estrutura na nossa mente, na hora de criar ali, não sei se você me entende, né? Então, a gente pesquisa muito fora, a gente tem 2 viagens para o exterior, agora a gente fez Paris, Londres e Milão, passamos uma semana andando mesmo, assim, entrando em loja, fotografando detalhe, botão, virando peça do avesso, trazendo algumas para chegar aqui e desmanchar e dizer, olha só, que modelagem incrível, sabe? Coisas que eles inventam lá que você fica, meu Deus, como é que isso existe? Estudando a mudança de comportamento, sabe? Do ano passado para cá, vocês acompanham aí, gente, essa era do Mondiaro, tá uma loucura pra gente. Uma loucura porque a coisa virou do avesso, sabe? A mulherada tá com a autoestima lá em cima. A moda agora tá magra, correndo, malhando. Então, isso na roupa refletiu muito nos tamanhos. A gente está com um tamanho a mais agora, né? O 36, que é o PP, que antes a gente não tinha. E não tinha demanda para isso. Hoje é o tamanho mais vendido. É o 36. As roupas, os tumaras que caem, os shorts curtos. Então, assim, a gente tem que ter uma sensibilidade para esse comportamento de mercado, até porque a gente faz com antecedência. Hoje a gente está desenhando a coleção de setembro. Setembro não, outubro. Começamos estamos de outubro. maio. Estamos em que? Em maio. Em maio. Então, funciona Sim. assim, por exemplo, estamos em maio, desenhando outubro, nós estamos comprando os tecidos de janeiro do próximo ano.
né? Sim. E aí a gente está aprovando a coleção de agosto, né? A coleção que está lá para a gente estar aprovando e tal. Estamos para lançar a coleção, a coleção de junho. Fotografamos agora essa semana. Então, assim, Não para. são vários meses um dentro do outro, sabe? Sim. Isso é uma dinâmica legal que a gente tem que estar com a cabeça, assim, né, certinha, que é para saber o ponto certo. Deixa eu me projetar em outubro. Em outubro, onde é que essa mulher vai querer estar? O que é que tem? Aí tem as festas de formatura. Aí é uma época que tem muita crisma, primeira Eucaristia. Então, essa roupa a gente tem que resgatar para o período. Não, é uma época de férias ali em julho. Tem que fazer um mix diferente, porque a mulher vai procurar essa roupa. Porque quando a gente chega numa loja, é muito fácil, né? A gente diz, eu estou procurando um conjunto de bermuda. Porque a gente está vivendo aquele momento. Sim. Mas há um ano atrás, 6 meses, a gente bota a bola de cristal e vai, né? Assim, é um eterno feeling. E eu tenho uma equipe muito bacana comigo, de estilista, de auxiliar, de gente que está ali toda hora junto, respirando, sabe? Ajudando, trazendo, assim, insights. E a peça pronta depois também, olha, vamos lá. Porque eu sou muito prática. Então, se deixar, às vezes eu passo muita coisa, assim, na minha praticidade. Não, peraí, vem cá, vamos rever isso daqui. Porque são muitos processos até a peça chegar, assim, bem redondinha, sabe? Sim, para chegar na cliente. Para chegar na cliente, tudo com todas ok. as expectativas, né? Que modelagem, ela tem. tecido, isso. Vestibilidade, enfim. E, Marlene, eu sempre digo que os erros são grandes oportunidades de aprendizado. Então, assim, tem algum erro que você já cometeu ao longo, né, desses anos todos? Com certeza a gente comete vários erros. Mas algum que hoje te orienta muito, te guia nas suas decisões? Que é algo assim, rapaz... Aquela época ali. Tem tempo? Tem tempo pra falar que meus erros. Gente. Eu vou acolher todo mundo que erra e pensa que é só com você. Vamos dividir a culpa. Nossa, tem vários. Eu lembro, assim, que no começo, né, tinha uma coisa que é assim, por exemplo, fiz essa calça, né? Tá linda, maravilhosa nesse tecido e tal. E aí, às vezes, a calça vendeu bem e eu dizia, vou fazer de novo. E aí eu fazia, pegava outro tecido. Só que eu não fazia outra peça piloto, que é quando você faz um protótipo daquilo. Oi, gente, quando voltava. Não era nada do que pensou. Não dá. O tecido dele não tem o mesmo comportamento. Não então, tem assim, o caimento, né? Muda completamente. O que parece tão simples. Nossa. A experiência mostra que não é. Nossa. Né? Então, assim, escolha de base de tecido. Às vezes, assim, hoje a gente já olha assim, eu digo, gatos escaldados, a gente fala bastante isso, assim, chega com tecido, já isso daqui eu já caí nessa já aqui. Já caí nessa, não caiu de novo. Eu digo pro vendedor, vai vender pra outra pessoa. Esse daí não gasta comigo, não. Tô lá, vai vender pra outra pessoa. Já tô calejada, porque né? Esse aí eu já peguei a bronca dele. Então, assim, várias coisas. Mas faz parte. Faz parte. É parte do processo, né? As pessoas enxergam hoje o resultado, né, de uma marca que tá aí há mais de 2 décadas, mas não imaginam o tanto de construção, né, de erros e acertos, porque são tentativas. E falando nisso, né, em resultado, o que é que você acha que que uma marca ela tem que ter de pilar, né? Para ela ter 2 décadas, gente, são 20 anos. É muito né? tempo. É muito tempo, gente. É muito tempo. Gente é muito do tempo. Céu. E assim, hoje é tão difícil empreender. Hoje não, sempre foi, sempre vai ser. Então, como se manter vivo no mercado? Como você falou, que tá toda hora mudando o perfil comportamental, mudando as tendências, mudando tudo. Como se manter vivo? O que é que uma marca precisa ter, né? De pilares mesmo fortes, né? Na sua concepção, para ela se manter hoje com 2 décadas e vai se manter por mais 2 e mais 4, enfim, né? Por tanto tempo, passando de geração por geração, eu digo assim, vestindo de mãe para filha. Tô criando meus protótipozinhos, minhas menininhas, que é pra continuar. Daqui a pouco assumirem. Bela, eu acho que a primeira coisa é ter pessoas apaixonadas pelaquela marca. Sabe, assim, tem que ter muita gente envolvida e apaixonada mesmo. De dentro para fora. Naquele resultado, porque quem trabalha com criação, com confecção, eu costumo dizer, todo mês a gente abre um negócio. Por quê? Porque eu posso ter tido sucesso absoluto na minha coleção agora do mês de maio. Pronto. Mês de junho, eu vou abrir um novo negócio, lançando uma nova coleção, um novo mix de produto, uma nova base de escolha de tecido. Por mais que seja a nossa essência, é a aposta daquele mês, né? Então, assim,
É sempre esse frio na barriga, tá? E a gente procura ter muita estabilidade nas decisões, sabe? Que já é uma característica nossa, a gente ter muita coerência no que faz, ter o pé no chão. Vamos só onde nos cabe, vamos colocar o pé aqui só onde a gente sabe que é seguro. Ousar em muitos momentos, sempre, sabe? Mas assim, ai, fulano foi. Será? Se é meu lugar também? Sabe? Porque não é receita de bolo. Então, não é olhar para o que o outro está fazendo, mas é ter aquele feeling ali e sentir. Ai, deixa eu ver por onde é que eu vou. Ser autêntico, né? Deixa eu ver se é para mim isso daqui. Deixa eu testar, tá? Porque aí você encontra a sua receita. A gente tem o nosso jeito, que pode ir alguém lá dentro e passar ali um mês com a gente que não vai sair de lá, porque é uma junção de muitas coisas, sabe? E a gente não deixa também, assim, Bela, a peteca cair. Nós somos doentes por bater meta. Ai, teve um mês ali mais difícil. Pronto, todo mundo enlouquece. Sabe? Não é aquilo, ai, tá fraco, fulano de tal também me avisou que não bateu. Não, a gente enlouquece. É como se estivesse quebrando. Não é sobre o resultado dos outros, é sobre o nosso resultado. A gente não admite, assim, gente, vamos lá, e reunião, e entender o que é que está acontecendo. Não dá para deixar cair, porque é uma empresa, ou ela está subindo, ou ela está descendo. É isso. Não tem meio termo. Toda vez que você sentir que está estável, que está tranquilo, tem alguma coisa errada, porque a gente não tem sossego. Ou a gente está subindo ou está descendo. Tá descendo. Onde é que eu tô, né? Nesse mesmo não caminho. Vamos nos iludir. Teve uma pessoa que olhou pra mim e disse assim, Bela, e aí, como é que tu vai fazer, mulher? Porque Copa do Mundo, eleição, tudo ao mesmo tempo. Gente, como assim? Vai ser maravilhoso. Porque se tem Copa, vai todo mundo se arrumar pra Copa. E à noite, que a Copa é à noite. É isso, vai então ser assim, eu acho que a gente não pensar no que está acontecendo e dizer assim, não, mas os resultados, nossos resultados, eles não são pelos padrões que está sendo estipulado, não é porque fulano está dando errado ou não tá acontecendo para ele que isso vai ser o meu resultado. Eu acho que a gente tem que olhar para aquele olhar positivo, aquele olhar que, assim, vai dar certo, deu certo. E falando em deu certo, quando foi que a Marlena olhou para a vida da Angelique, e eu sempre digo que tem um momento que tu disse assim, deu certo, caramba, deu certo. Esse dia, eu acho que a Marlena foi dormir, ela olhou pra marca dela. Sabe aquele dia que a gente tá com aquele sentimento assim de missão cumprida? Poxa. Ai, gente, deixa eu pensar que eu acho que quando a gente se mudou pro prédio que nós estamos hoje, porque nós começamos com uma casa lá na Major Facundo, ali pertinho do Farias Brito, da Senador Pompeu. Era uma casa, sei lá, 2 quartos, 3 quartos. Depois fomos pro quarteirão do lado, pra outra casa. Mas era assim, era aquela, sabe... que era um arranjado, 2 casas que eram um labirinto e tal. E aí nós compramos um prédio na Expedicionários, que é onde nós estamos hoje. E quando nós nos mudamos, assim, eu senti, nossa, opa, tipo assim, saí lá, né? Sim. Tô aqui entre essa avenida, a avenida principal aqui, de quem é atacadista, todo mundo circula por aqui. Tô num prédio que é nosso e, assim, senti que a coisa tava... sabe, ficando robusta, assim, de verdade. Eu acho que foi um marco. E hoje em dia nós compramos o lado direito e o lado esquerdo, tá? Então, realmente, foi um marco, porque foi dali que, né? E Deus providencia tanto que a My Coach hoje é de lado direito. E do lado esquerdo é o estacionamento. Olha aí, que bênção, né, Marlene? Mas eu digo assim, as coisas acontecem com muita fé, mas com muito suor, né? Tem que ter os dois unidos. E Marlena, ao longo, né, dessa trajetória toda, teve alguém que te marcou no meio desse caminho? Alguém que, tipo assim, poxa, eu aprendi muito com essa pessoa. Essa pessoa foi muito importante na minha vida. Às vezes, as pessoas que foram importantes na nossa vida, às vezes não estão mais nem do nosso lado hoje. Não sei se cabe aqui a sua resposta, se você se sentir à vontade. Mas eu sempre digo que a gente tem pessoas que marcam a gente, né? Que a gente aprende, às vezes, com ensinamento, uma palavra besta, mas é algo que vira ali, sabe? Um guia mesmo de orientação. Eu digo que toda vida que eu tô conversando com alguma cliente no salão, eu sempre vou lá bem intencional. Eu já vou assim, fulano, e como é que tá, não sei o quê, porque eu quero trazer aquelas respostas pra minha vida. Porque eu acho que, às vezes, a experiência do outro, o olhar do outro, às vezes ele não tá nem no mesmo universo que a gente, mas um olhar sensível, ele pode ser um grande guia, né? Não sei se você já sentiu isso com alguém. Sim. Sou muito abençoada, porque tive várias pessoas que iluminaram o meu caminho, né? Na verdade, a minha mãe, ela trabalha até hoje com a gente. A minha mãe, ela é nossa diretora financeira. Então,
é meu braço todos. Braço direito, esquerdo, perna, cabeça. E ela tem muito know-how, ela tem muito feeling, né? Ela não está diretamente na parte da criação, mas ela está muito junta nisso. E ela desde sempre, assim, desde a época que eu não sabia de nada, que ela sabia infinitamente mais que eu, ela sempre teve ali e assim, até quando eu fazia as maiores besteiras, ela dava um jeitinho de consertar, mas dando uma levantada na autoestima, assim. Coisas de mãe. Coisas de mãe. Assim, tive muitas pessoas que chegaram para ajudar. Eu lembro que logo no começo, no comecinho mesmo, antes de ter a Angelique, eu trabalhava, né, como estilista numa confecção que nem existe mais, que era a Lamanda. E aí, quando eu disse assim, quando eu saí e tal, e olha, eu vou colocar... Gente, eu lembro que eu fui lá falar com a mulher, e a mulher me deu tanto tecido. Ela me dava, assim, isso aqui é para você, isso aqui dá para fazer tantas blusas. E eu pegando, assim, aquilo me deu, assim, um choque de como as pessoas podem ser generosas, sabe? Porque, enfim, eu estava saindo para fazer outro negócio que era um negócio semelhante ao dela. E ela disse, tá aqui, eu tô contigo. E isso plantou em mim essa vontade também de semear isso para o outro, sabe? Que não importa se é um negócio que possa vir a ser meu concorrente ou outra coisa, se a pessoa vai sair do meu lado, mas você contribuir com o progresso do outro, Bela, isso é sensacional. Você fazer uma pessoa dizer assim, poxa, meu dia hoje foi incrível, porque a Marlena fez isso aqui para mim, que às vezes para mim não significa nada. E para ela muda o dia de alguém. E para ela muda o dia de alguém, sabe? Então, e minha mãe, ela fala isso, olha, eu tenho uma meta, minha mãe é uma pessoa maravilhosa, ela disse, eu tenho uma meta de fazer todo dia uma pessoa feliz. Seja com o que for. Ou vou dar ali uma besteirinha para a pessoa, ou vou dar um elogio, enfim, então... É uma meta muito louvável. É uma meta... Se todo mundo praticasse fazer uma pessoa feliz, quantas pessoas teriam momentos felizes durante o dia? Né? E o sentimento, e você ter esse sentimento, sabe, dizer, poxa, eu fiz bem a alguém, aquela pessoa passou o dia se lembrando, aquilo ali tá circulando na tua energia, é maravilhoso demais. Sim. Sabe? Então, assim, sou muito abençoada, de verdade. Eu tenho certeza. Com certeza tem muita mão de Deus aí na sua vida. Muita. E quais são os próximos passos que você espera para a Angelique, para a My Coach? Não sei se já pode dar aqui spoiler, né, dos seus próximos passos, mas eu acho que é uma curiosidade. Porque a gente que olha aqui do outro lado, a gente assim, poxa, eles já alcançaram tanta coisa. Eles já tocaram em tantas terras, né? Eu digo assim... foi tanta mão de Deus colocando o chão onde vocês acho que nem imaginavam as coisas indo acontecendo, enfim. O que é que vocês ainda esperam, né, das marcas? O que é que vocês almejam? Onde vocês querem chegar? Ou enfim. A My Coach, ela ainda está num processo de expansão onde a gente precisa entender, né, onde que a gente pode priorizar essa expansão, porque é algo que ainda tem muita demanda, sabe? Mas a gente precisa fazer no tempo certo. Então, a gente está nesse processo mesmo de nacionalização cada vez mais forte, sabe? De levar para o Brasil inteiro de uma forma mais robusta. A My Coach hoje, ela alcança também vários países. A gente tem muita... Gente, eu fico assim, meu Deus, como é que esse povo achou a gente? Porque a gente fica besta, né? Porque não imagina. Eu vendo para Venezuela... para o Equador, para o Chile, para eu assim, gente, que é isso, né? Como assim? Isso é maravilhoso. E a gente está se estruturando, se reestruturando. Até agora teve uma reforma lá na fábrica para esse setor online. E a My Coach é isso. E a Angelique, a gente tem projetos bem audaciosos. A gente está aí com o Grupo Elo, que a gente faz 2 desfiles por ano. Né? Então, assim, tem sido muito gostoso fazer esse projeto, porque o desfile, essa atmosfera, ela move a gente de um jeito diferente, sabe? É um frio na barriga que a gente não sente todo mês. E que é mais pontual, tem muita coisa especial, gente. Que vem para acontecer, eu tenho certeza. E, Marlena, o seu olhar hoje como empresária, podendo olhar para uma menina agora que está começando, que quer seguir esse caminho, qual seria o seu conselho para ela? Não tenha medo de trabalhar. Só isso, gente, porque o trabalho devolve. Se você puder escutar só isso, não tenha medo, porque quando a gente não tem medo, Bela, de trabalhar, tudo acontece.
Se você quer ser uma excelente maquiadora, eu quero ser maquiadora no Belo, tá certo. Se hoje lhe foi dado uma posição que não era o que você esperava, vai naquilo. Começa, pega a porta ali. Porque eu sinto que, às vezes, tem gerações aí que estão vindo, eu só quero o que eu já quero. Isso. Eu quero começar já de onde eu projetei para mim. Eu ouvi uma frase... E não é assim, gente. Que dizia assim, que primeiro você faz o que você não gosta para você ter liberdade para fazer o que você gosta. Então é isso, nem sempre a gente tem a oportunidade de começar fazendo o que você quer. Então, assim, comece. Né? Porque o movimento vai gerando oportunidade, vai abrindo portas e vai trazendo pessoas para o caminho para aquilo que você realmente deseja. E aí, um dia, você vai ter a liberdade para trabalhar com aquilo que você realmente ama. E o mundo da moda, assim, tem muito um falso glamour, né? Acham que a gente chega produzida todo dia, uma pessoa traz vários looks na bandeja, qual você quer vestir hoje. Não é assim, não gente. Assim, assim, a gente trabalha demais, é muita pressão, é muita coisa em jogo. Então, tem que ter aquela vontade mesmo de fazer acontecer, de trabalhar, de aguentar pressão, de aguentar um feedback, assim, seguro, firme, sabe? Não ter medo de dizer assim, poxa, eu errei, eu vou melhorar, me diga qual é a sua opinião, sabe? Porque é só assim que esses profissionais, eles continuam no mercado. Então, tem para onde correr, é o trabalho, e ele devolve. Ele devolve. E ele devolve. Marlene, na sua opinião, a gente, como mulher, né? Quais são as nossas... o que é que uma mulher tem de diferencial no empreender dela? Que você considera que as mulheres têm uma sensibilidade diferente no empreender e que, querendo ou não, é uma vantagem competitiva para nós, né? Eu acredito que as mulheres têm muito protagonismo hoje em dia. Elas assumem muitos lugares, né? Que por muito tempo eram mais figuras masculinas e hoje a gente vê grandes empresárias, né? Grandes mulheres audaciosas, corajosas, realmente, que carregam sua bandeira e chegam onde muita gente não chegou. Você acredita que a mulher, ela empreende diferente? É loucura, gente. O que a mulher é capaz de fazer é loucura. É loucura. Tem uma frase que diz assim, você quer que uma coisa seja bem feita, seja rápida, dê a uma mulher que tem muita coisa para fazer. Pronto. Que não ela vai tem fazer. perigo daquela mulher não fazer. Então, assim, é claro que a gente tem um papel diferente na sociedade, por mais que a mulher ela tenha um marido parceiro. Eu tenho um marido que é super parceiro, mas muitas coisas são nossas, próprias nossas ali, da rotina, com as crianças, de lembrar. Que entrei agora no podcast, me ligou, o short da menina é para apertar, é para tirar o quê? Não, é para tirar um dedo de cada lado, para apresentação de domingo. Então, assim, enquanto isso, aí eu estou aqui lembrando, a cabeça da mulher é uma caixa com os fios, um emaranhado de fio desencapado. Tá entendendo? O homem, ele é organizado, sabe? Ele ainda bota os fios nas canaletas. É isso, a gente só vai... A mulher é uns fios desencapados, e de vez em quando um dá curto-circuito no outro, e aquilo ali vai dando certo, é uma loucura. É isso. É isso, gente. Então, assim, como é que uma mulher dessa não vai se destacar? Tem que estar no ambiente, né? Tem que estar na posição certa, tem que estar bem preparada. Botou a roupa certa, então, já era. Já era. Já era. Ela consegue tudo, ela pode uma mulher tudo. consegue Uma mulher tudo. que se sente bem, né, no corpo dela. Ninguém Quando segura. ela se olha no espelho, ninguém segura ela, gente. É a maior verdade. E falando de maternidade, né? Eu digo que o filho é uma das maiores dádivas que a gente tem na vida. E eu digo que o filho impulsiona muito a gente. Mas a maternidade, Marlene, na tua vida, foi muito desafiador. Sempre é desafiador. Estou procurando aqui as melhores palavras para eu encontrar essa pergunta, para eu formular aqui essa pergunta. Mas ela te afastou um pouco do teu mundo empresarial, dos teus negócios. Como você fez para conciliar? Né? Porque você teve filhos no meio do auge dessa... Eu costumo dizer, nos últimos 7 anos eu estava quase sempre grávida, né? Assim, ó, no meu negócio, eu não consigo ficar fora. Não tem, tá? Não tem essa chance. Eu não fico, não desligo. Porque, como eu te falei, a gente abre um negócio todo mês. Ponto. Agora, quando a Sara nasceu, que é a minha bebê que tem 1 ano, eu passei exato 12 dias em casa. No 12º dia, eu estava lá na Beira-Mar, no encontro com o fornecedor de tecidos. É isso. Cara, e é isso. Tá. E sem mimimi. Bora pegar a menina, tá aqui a mamadeira, tá aqui isso, faz assim, e vai. Sabe? Com 18 dias, eu fui para São Paulo
de madrugada e voltei no outro dia à noite, porque a gente tinha foto. E eu passei o dia lá em pé. E é isso. Sabe? Então, assim, eu tenho 3, né? Eu tenho a Isabel, de 6 anos. Eu tenho a Helena, de 5. E a Sarinha, de 1 aninho. E, assim, cada vez que uma nascia, Bela, eu sentia, assim, que algo extraordinário acontecia na minha vida. Marcos, né, tanto na empresa, em tudo, foram exatamente quando as meninas nasceram. Quando a Isabel nasceu, quando eu engravidei da Isabel, foi quando a gente estava de mudança para esse ponto que eu falei para vocês. Quando a Helena nasceu, foi quando a MyCoach surgiu também. É como se cada filho ele que traz Deus um envia, novo, gente. Ele realmente é quando você está preparada para viver um novo tempo da sua vida. Tem aquela frase, né, que cada filho nasce com pão embaixo do braço. Então, assim... E a Sara também, assim, ela chegou num momento de muitos projetos. Muitos. Então, como é que um filho atrapalha se na época que essas meninas vieram, foi a época que, se olhar para o ano que elas nasceram, foi um ano, assim, extraordinário, sabe? Não foi, né? Não foi um ano de baixa. Pelo contrário, eu acho que a gente se dedica um ano de tanto, fartura, de muita fartura. Eu acho que assim, engravidei, tenho que dar o gás, que é para não deixar a peteca cair, aquela coisa. E quando cuida, já nasceu, já tá correndo aí. E a coisa fluiu. É fácil? Não, né? Não é. Não, a gente tá com esse sorriso no rosto, não com um cabelo milhares... bonito, mas tem muita culpa eu no coração. Eu não tenho milhares de babás, né? Não é assim, é aquela correria mesmo, mas vai dando certo. E vai dando certo. E a gente vai vivendo e buscando, né? Ser a melhor mulher, a melhor mãe para os nossos filhos. E Marlene, com relação a essa culpa, né? Essa culpa que toda mãe carrega. Como você lida com a culpa? Né? A culpa, às vezes, de não poder estar presente onde precisava estar. Como você organiza o seu dia, né? Pro lado empresarial e para a maternidade que exige tanto da gente? Eu tenho uma agendinha, né? Eu tenho uma agenda no meu celular. E lá eu vou colocando as coisas que são as fundamentais, tanto na rotina delas, a apresentação do sapateado, a acolhida na escola, próxima semana vai ter almoço na escola. Aquilo ali, eu não vou mais colocar nada. É inegociável. E da mesma forma, o que é inegociável no trabalho. E aí as coisas vão se encaixando. Quando chega a hora delas, eu digo, tal coisa. Não, eu tenho um almoço na escola. Mas o mundo está pegando fogo. Eu tenho um almoço na escola. Ponto. Isso. E da mesma forma, quando elas falam alguma coisa, não, mamãe vai trabalhar. Mamãe vai trabalhar, meu amor. Você tem noção de quantas pessoas dependem disso? Olha, assim, eu sempre mostro isso para elas, sabe? É isso aqui o trabalho da mamãe, as pessoas precisam disso, precisam de mim, estão esperando. E aí eu mostro, eu apresento às pessoas para elas entenderem esse contexto, sabe? E elas terem consciência, terem orgulho, se sentirem motivadas a isso. E aí, acho que quando a gente faz esse equilíbrio, a culpa, ela não bate tão forte, porque você sabe que está no lugar certo, fazendo o que é certo. A culpa bate assim, poxa, era para eu estar em casa e eu tô de bobeira fazendo alguma coisa. Aí vem, né? Isso. Mas quando a gente tem consciência, né? Eu acho que a consciência liberta da culpa, na verdade. Sim. Eu até brinco. Hoje a gente estava organizando os horários do podcast, aí a Laura chegou para mim e disse assim, Bela, eu vou marcar tal hora. Eu, tudo bem. Mas 5 horas eu saio, porque eu tenho o meu compromisso de pegar minhas filhas na escola. Então, assim, você tem que se perguntar todo dia, o que é inegociável? O que é que você não abre mão? E eu acho que isso lhe dá um caminho, porque aí você sabe exatamente o que você precisa fazer e o que você não pode deixar de fazer e o que você pode delegar. Porque eu acho que a gente, né, que é mulher, a gente não sabe delegar, a gente quer fazer tudo e não dá, porque senão a nossa mente também, ela não consegue acompanhar esse ritmo. E aí é onde eu quero chegar, porque hoje eu vou sair daqui, viu, gente, com uma resposta forte. Nesse mundo, né, de tanto burnout, de tanta ansiedade, de tanto cansaço mental, né, onde a gente está com tantos estímulos, não é das redes sociais, de tudo, a nossa vida é um verdadeiro estímulo toda hora. Como se manter sã? Quais são as estratégias que a Marlena usa no dia a dia dela que ajuda a manter o seu bem-estar, o seu equilíbrio mental, não ser tão emotiva, mas ser mais racional? Como se manter bem nessa loucura de todo dia, né? Quais são as estratégias que eu vou copiar aqui? Mulher, eu até brinco, assim, com o pessoal. Eu acho que eu vou escapando sem remédio. Porque é uma rotina que ela realmente exige
por várias vezes eu digo assim, meu Deus, eu tô ansiosa. Não preciso disso. Eu vou desacelerar. E aí a gente vai tomando algumas medidas. Vou te dar um exemplo aqui. Eu percebi que eu estava muito no celular em casa, sabe? Porque a cabeça fica, eu preciso ver tal coisa. Aí pá, no Instagram. Tá no Instagram. E as coisas em casa acontecendo, né? Aquele momento também, que é o momento de estar em casa acontecendo, e eu, às vezes, trancada no banheiro, olhando as coisas no celular. Aí eu baixei um aplicativo, que quando eu tô na área lá de casa, ele já trava os aplicativos que são os que tiram minha atenção, né? Qual e é aí esse aplicativo? vou te Pelo passar. amor de Deus. Vou te passar. E aí, isso, gente, me conectou. Com a De tua volta, família. com a minha família, sabe? Com aqueles momentos. Então, assim, eu consigo passar sem estar fazendo aquelas coisas no celular, naquele momento. Não era nada, assim, de urgente, sabe? Então, assim, são algumas atitudes que a gente tem que ter muita sensibilidade com a nossa rotina, com as nossas necessidades, para entender, naquele momento, o que a gente está precisando mudar. Sabe, essa semana mesmo eu estava pensando muito acelerada, assim, me organizando para passar 15 dias viajando. Aí eu, gente, como eu tô acelerada. Gente, tá demais. As pessoas chegam para falar comigo, a pessoa, antes de acabar de falar, isso. Eu já sei a resposta antes, mas isso não é legal. Eu não tô me concentrando, eu não tô dando atenção. Eu tenho que parar aqui, olhar para ti, você sentir que eu te vi, né? Que eu te escutei, que eu te respondi, sabe? Então, assim, eu tava muito na superficialidade. Eu disse, não, eu tenho que pausar isso daí, porque isso não vai estar legal. Então, às vezes são ajustes que a gente vai fazendo ali que vai dando certo e equilibra. E coloquei minhas metas mesmo, de ir para minha academia 3 vezes na semana. Encontrei um horário que é um horário que eu consiga cumprir, porque eu ficava muito chateada porque não ia. Eu ter meta, ter agenda e não vir, isso me fere, sabe? Tem coisas... Tenho que honrar meus compromissos. Eu acho, assim, que todo mundo tem aquelas coisas que ferem. Sim. Né? Às vezes é uma coisa besta. Mais fere. Mais fere. E é individual, sabe? De cada um. Vou te dar exemplo aqui de coisas que me ferem. Por exemplo, Instagram, o meu Instagram. Eu não sou, Bela, aquela pessoa de assim, eu tenho que postar. Eu tenho que estar nos stories. E quando aparece, gente, eu tava sumida. Não. Sabe? Eu sou eu. Eu adoro dizer assim, não tô nem aí. Eu passo um mês sumida, 2 meses, depois apareço um dia postando tudo que é besteira. Sabe? Eu amo dizer, eu posso, nessa rede social aqui, não ter compromisso com ninguém. Eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade, esse é o meu espaço. E tem muita gente, sabe, que tá preso nisso, que não tem liberdade, que realmente tá ali numa jaula, né, toda hora, refém da expectativa do outro. E a gente tem que sair A gente, na construção, né, lá do marketing da Angelique, eu vivo isso muito no dia a dia, porque a gente lá, sabe como é? Tem um cronograma, o que é que posta hoje, stories, não sei o quê, ainda tem esses instantes agora e tal, e é toda hora. Então, eu me permito, no meu, não ter isso. Embora que, quando você faz tal coisa, que você posta isso daqui, todo mundo quer, todo mundo pede, tá certo. Mas eu não estou construindo uma marca para ser dependente de mim. Porque quando eu adoecer, não vai vender. Quando eu engravidar, não vai vender. Eu não posso fazer tal coisa. Eu tenho que estar impecável o tempo todo. Quem é, gente? Eu não quero ser escravo da minha própria imagem. É bom, é maravilhoso, mas eu quero estar arrumado quando eu quiser estar arrumada. Eu não quero que me cobrem. Não, o movimento hoje foi parado porque você não fez nada. Então, assim, tem coisas que eu sei que ferem o astral do meu dia, e aí eu vou me organizando para isso, sabe? Tem que ter estratégia, aí eu vou né? criando o meu ritual. Sim. Coisas que fazem sentido, coisas que eu não falo nem para ninguém, eu vou fazendo ali eu e meu mapa mental, e vai dando certo, a gente não vai enlouquecendo. É isso. Eu acho, né? É isso, mas eu vejo como se repete aqui, quando eu faço essa pergunta, como as pessoas falam sobre a agenda. Mas a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ser intencional mesmo, porque as grandes coisas foram feitas tendo planejamento.
A gente só vai alcançar grandes coisas se a gente planejar, se a gente desenhar aquilo, se a gente visualizar antes de acontecer. E eu acho que para você ter um dia produtivo, você tem que começar o seu dia escrevendo o que precisa ser feito nesse dia. O que é negociável, o que é que não é, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu tenho que terminar esse dia concluindo. Porque quando você visualiza, né, eu acho que você entrega. Porque você sabe o que precisa ser feito. Então, a gente, mulher, a gente vai terminar o dia assim, rapaz, são 9 horas da noite. Eu lembro, eu passei essa semana, foi muito conturbada de eventos. E aí eu tive que mudar alguns horários da academia, que eu também estipulei um horário para facilitar a minha rotina. E teve um dia que eu não pude nesse horário. E aí eu cheguei em casa, 9 horas da noite. E aquele peso na consciência. Aí eu entreguei tudo no meu trabalho, eu entreguei tudo com meus filhos, mas eu não treinei. Eu vou aqui fazer meia horinha e vou ter um vídeo no YouTube, comecei a pular e inspirar ali no vídeo. Então é isso. Eu acho que quando a gente coloca numa lista o que precisa ser feito, a gente vai lá e faz. É melhor do que a gente ir às cegas, né, não? E no meio de tanta estratégia, né, de tanto planejamento, cabe um cappuccino? Cabe! Karina, um brinde a essa tarde aqui, viu? Tarde/noite especial. Eu tô aqui, gente, eu tô elétrica com essa mulher, porque olha... Que mulher, quanta sabedoria, quanta fala. Não dá tempo pra ter nenhuma doença mental, viu, gente? Não. Porque ela é positiva. E a vida a gente tem que ser positiva mesmo. Não Com pode certeza. ficar de mimimi. Marlena, e hoje, se você pudesse voltar pra uma fase da sua vida que você tivesse a oportunidade de reviver novamente, tem alguma fase especial que você queria repetir? Ai, gente, acho que quando as meninas eram pequenas, né? Aquela fase de um mês que a gente tá assim, sem saber o que quer, que a gente quer que passe rápido. E depois que passa, a gente entende que era incrível aquele bebê pequenininho, a gente deitada numa rede com ela em cima, assim, sabe? O tempo só pra gente. É bom demais. É bom Se demais. desse pra reviver várias vezes, né, gente? Mas depois a gente pulava pra fase que tá hoje. Porque essa fase aí é muito difícil. Ai, gente, A gente só queria viver uns minutinhos, né? E Marlena, hoje, olhando pra tua vida como um todo, eu acredito que você é realizada em várias áreas. O que é bem-estar pra você hoje? Bem-estar, Bela, é estar onde eu quero. Fazendo o que eu quero, assim, dentro dos meus propósitos, né? Da minha coerência, isso me traz um bem-estar e uma felicidade enorme, estar com os meus, sentir que eu estou no lugar certo. Não poderia dizer nada diferente disso. E, gente, eu preparei aqui um presente especial pra ela sempre lembrar desse dia, do quanto que ela é uma mulher inspiradora, do quanto dessa voz dela tem força, que é pra você lembrar desse podcast, Que pra lembrar um lindo! pouquinho de mim. Obrigada, Bela. E que eu tenho certeza que você foi um canal pra muita gente, pra se inspirar, pra motivar, pra encorajar, e que você continue fazendo isso, fazendo uma pessoa feliz todos os dias, né? Obrigada por esse momento, por essa troca. Você também me inspira muito, teu negócio me inspira muito. A gente tá nesse ramo aí de beleza, de bem-estar, vivendo com mulheres, vendo o nosso trabalho caminhar com elas. E eu sei o quanto isso te realiza também. Sim. Te desejo todo sucesso, toda a força, que Deus sempre te acompanhe. Amém, a Você nós. é maravilhosa, A viu? nós. Parabéns. Fiquei muito feliz, muito obrigada. E, gente, esse foi mais um episódio do Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço que nasceu com o propósito de dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para muito além do que a gente vê. E se você se identificou com esse episódio, encaminha para alguém para se identificar também e até a próxima.